Você sabe quais são os ídolos que constam hoje nas famílias? Você sabe quais são os ídolos da modernidade? Imagino que até você saiba, mas será que você sabe os principais? Será que você considera e faz uma alta análise destes ídolos na sua família? E, consequentemente, será que as nossas famílias não estão sendo impactadas pelos ídolos que são comuns na nossa sociedade? Quero também mostrar para você um aspecto muito importante. As mídias, elas são neutras? É uma afirmação que consta na lição bíblica desse trimestre, em específico nesta aula. Eu quero mostrar que existe um equívoco, que as mídias não são neutras. Mas eu não vou fazer apenas uma afirmação e uma colocação superficial. Vai ser um subsídio nesta aula. Então, quem ficar até a parte final, que é o tópico em específico que tratamos desse assunto, vai poder desfrutar de uma série de slides com texto, referências, fontes e uma explicação relativamente até técnica de por que as mídias não são neutras. Então, tudo isso é subsídio material para que você possa acompanhar hoje as lições bíblicas adulto da CPAD, que fala sobre os ídolos na família, dentro do grande escopo desse trimestre que fala sobre relacionamento em família. Se você estiver acompanhando no formato de podcast, recomendo fortemente que você passe então a acompanhar em vídeo. Esta aula em específico faz muita diferença. Tem um material muito rico nesse sentido, tá certo? O escopo desta lição bíblica, que trata sobre os ídolos na família, ele tem um pano de fundo dentro, obviamente, de uma referência bíblica. Contudo, nós vamos fazer uma contextualização, ou seja, vamos discutir, aplicar isso para o nosso contexto, para a nossa realidade, tá certo? Temos como texto áureo em 1 João, capítulo 5, versículo 21, o seguinte: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Verdade prática diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, não é que as coisas se colocam no lugar de Deus. Isso é uma afirmação interessante. Em boa parte das vezes, são nós que colocamos estas coisas no lugar de Deus. Elas nem sequer se propõem a fazer isso, é uma decisão humana, é uma escolha individual. Então vamos discutir um pouco isso hoje. Leitura diária, uma série de textos bíblicos, obviamente recomendo fortemente que os considerem. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 31, versículo 17 ao 19, versículos 33 e 35, e o livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1 e do versículo 3 ao 5. Então, uma referência bíblica também que vai servir muito para esta lição bíblica. Bem, já quero começar aqui com um dos subsídios da nossa lição bíblica desse trimestre, em específico nesta aula, que são os 10 ídolos da atualidade. E vamos começar aqui, não é uma ordem de grandeza ou do que é o mais problemático ou o que é mais comum, não é essa o propósito. Vou apenas elencar aqui dentro de um certo raciocínio que estou construindo. O primeiro deles é o dinheiro. Isso mesmo, o dinheiro. E até um ponto importante a falar. Alguém vai dizer que o dinheiro é bom. E é absolutamente correto, certo? Estranho ou doido é quem disser que dinheiro não é bom, certo? Então a questão não é o dinheiro. A questão é o amor, o empenho, o esforço de a qualquer custo buscar este recurso. Aí é o problema, porque a pessoa pode enveredar em caminhos extremamente equivocados. Formas de ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido, que não agradam a Deus, obviamente, que inclusive são crimes em diversas situações, em diversos países, e tem questões que nem sequer são consideradas crimes. É uma atividade até permitida legalmente, mas que traz seríssimos riscos para a sua família, para a sociedade. A busca desenfreada desse recurso, do dinheiro, ele tem sido um problema gravíssimo nos nossos tempos, em que as pessoas menosprezam a vida humana, menosprezam inclusive a dignidade humana em busca do dinheiro. Então esse é um caminho ou uma porta para que vários outros males possam entrar em sua família.
Então temos que ter um cuidado muito grande quanto a isso, porque por mais que todos esses ídolos da atualidade que apresenta aqui, se você for observar, eles possuem pontos positivos. Alguns, inclusive, são até bons. São bons, só que a questão é colocar como uma prioridade máxima, colocar no lugar de Deus. Uma outra questão além do dinheiro, a aparência física. E alguém pode se perguntar, poxa, mas a aparência física? Isso mesmo. Várias pessoas estão caminhando, tomando decisões muito erradas quanto ao seu corpo, ao cuidado do corpo, porque beneficia a estética, a aparência física. E alguém pode confundir aparência física com saúde. E as coisas estão até relacionadas, mas não quer dizer que uma acompanha a outra. A pessoa pode ter saúde e não ter uma aparência física, podemos considerar assim, desejável, bonita, atraente para boa parte das pessoas. Então, a saúde não necessariamente acompanha a aparência física. Agora, a aparência física, ela pode existir, ela pode estar muito em evidência e não está acompanhada da saúde. E, às vezes, a busca desenfreada para um corpo muito belo, muito bonito, aos padrões que são, digamos, convencionais, pensando na perspectiva do homem, por exemplo, um corpo musculoso, alguns vão poder encaminhar para o uso de suplementos, substâncias, drogas que até trazem esse benefício estético de mais músculos, definição, o que for, mas que está colocando em risco a saúde da pessoa, ou seja, colocando em risco a vida da pessoa. Então, por si só, isso já é um problema. Perceba que eu não estou nem colocando isso como uma questão da idolatria. Só que alguns, para tomarem decisões como essa, de arriscar até a própria vida, é exatamente porque está constituindo a busca desse corpo ideal, ou desse corpo possível, né, de se obter por meio dessas substâncias, drogas e por aí vai, como algo prioritário na sua vida. E isso aí certamente vai ser um problema. Então, a aparência física, ela pode se tornar um severo problema. O que eu falei aqui sobre os homens, poderíamos aplicar também sobre alguns tratamentos estéticos que as mulheres, inclusive, fazem. Perceba que eu não estou condenando, até é importante falar isso, a atividade física, a uma musculação, por exemplo, ou, no caso da mulher, fazer algum uso de recurso estético para até mesmo se sentir melhor, bem. Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido do uso exacerbado e de coisas que colocam em risco a própria saúde da pessoa. E aí é um caso que devemos considerar fortemente se isso não está sendo um ídolo na vida daquela pessoa. Outra questão importante é o poder, a força, o controle da situação, o controle dentro de um ambiente corporativo, o controle ou o poder dentro de uma igreja, inclusive. Essa busca desenfreada pelo poder pode fazer com que pessoas não sejam respeitadas, biografias sejam simplesmente jogadas no lixo, porque a pessoa menospreza, desqualifica um outro só porque ele pode ser um possível oponente ou um possível competidor pela busca deste poder. Até porque em alguns ambientes o poder só vai se limitar a uma pessoa. E a pessoa vai querer ser essa pessoa que tem total poder ou grande poder dentro da organização, do ambiente, dentro de uma estrutura social. E ter o poder em si não é negativo. Todos nós exercemos poderes, geralmente, no ambiente em que nós estamos inseridos. Então, os homens, os pais, eles têm o poder delegado pela própria escritura de dirigir e de governar a sua casa. E também ser cobrado por isso, certo? Importante falar isso. Outra questão também importante é a fama. E quando falamos sobre fama, falamos sobre o poder, a aparência física e dinheiro, a gente percebe agora que isso tem uma conotação muito importante para quem está acompanhando a aula integralmente, não apenas um corte eventual desse trecho, é que o outro subsídio que eu vou trazer nesta aula, em que falamos sobre não neutralidade da mídia, a gente percebe que isso ocorre, ou essa não neutralidade, ela privilegia conteúdos, comportamentos que eles vendem mais. Isso mesmo, que vendem mais. Traz mais recursos para as mídias, traz mais recursos para as grandes corporações. E isso faz com que as pessoas tenham a sensação que aquilo que é bom é aquilo que é o poder,
a aparência física, o belo, e ter muito dinheiro. Isso é uma coisa que se vende. Inclusive, tem muito curso que vende você a ganhar dinheiro, né? Então, o cara enrica vendendo um curso que vai fazer você ficar rico. Interessante, né? O curso que ensina você a ficar rico. Então você tem que comprar o curso, lógico, para quem vendeu o curso ficar rico, né? E aí você tenta ficar rico. Se você conseguiu, beleza. Se não, você pelo menos já enriqueceu alguém, né? Então perceba que esse tipo de coisa é muito comum. Então as pessoas têm a sensação que ao buscar a fama, elas vão ter visibilidade e com essa visibilidade elas podem conseguir o quê? Poder, dinheiro. E, inclusive, com o dinheiro, elas podem buscar melhoras de aparência física. Então, perceba que esses ídolos, eles dificilmente estão sendo implantados ou estão sendo perseguidos de forma puramente individual. É quase que um conjunto, quase que um combo. Então, temos que ter muito cuidado se nós não estamos caminhando também nesse sentido. Então, a fama é muito perigosa. É, hoje, com o advento das redes sociais, internet e por aí vai, muitas pessoas têm a possibilidade de criar o seu próprio canal no YouTube, ter sua TV, né? Só que a busca desenfreada por fama tem feito com que algumas pessoas menospreze ou desconsidere a qualidade do conteúdo. Ela tá buscando o quê? Fama. Ela não tá buscando ajudar as pessoas, não tá buscando criar um conteúdo de qualidade. Ela quer o quê? Fama. E para fazer fama, para agradar boa parte da sociedade, geralmente não precisa ser coisa boa, é coisa ruim. Né? É só você observar aí as melhores músicas tocadas, né? Ou melhores não, as músicas mais tocadas, não quer dizer que são melhores. Nas plataformas de stream por aí, você vai perceber que não é música boa, né? Convenhamos, não é música boa. É as músicas que agrada às massas, mas que são péssimas de qualidade sonora, são péssimas, principalmente de letra, de conteúdo, profundidade, né? Então, com o tempo a gente vai percebendo que eu era bem mais novo, ouvia músicas que eu achava absurdo, né? A qualidade assim. E agora, quando a gente observa aquelas músicas, já não são tão ruins como as de agora, né? O pessoal consegue piorar. Bem, outra questão também que o pessoal persegue e corre risco das famílias também empreenderem nesse caminho é a busca pelo prazer. Alguém vai dizer, mas o prazer não é bom? Sim, o prazer é bom. E isso tem uma relação muito forte também com a ideia da felicidade, porque alguns buscam o prazer para ter felicidade, para obter uma alegria. Só que buscar a felicidade e buscar o prazer, sim, são coisas boas. Mas se você vai buscar o prazer e a felicidade como um Deus, como uma prioridade máxima da sua vida, você corre o risco de tomar decisões equivocadas. Porque nem tudo que vai lhe alegrar é correto. Nem tudo que vai deixar você feliz é prudente. Nem tudo aquilo que você busca de prioridade, de felicidade, de prazer vai agradar ou vai ajudar as pessoas à sua volta. Você pode estar em busca da sua felicidade e destruindo a vida de outras famílias, a vida de outras pessoas. Então, a busca pelo prazer e pela felicidade, infelizmente, faz com que as pessoas destruam-se a si mesmo e até mesmo outras pessoas em volta. E aí é uma questão interessante. Estava me lembrando de pessoas que tentam aplicar golpes, né? Tentativas de ganhar em cima da ignorância de outras pessoas. E às vezes a pessoa faz com que um outro indivíduo ignorante, né, não tem certo conhecimento, seja extremamente prejudicado do ponto de vista até mesmo financeiro, guarda de recursos, em prol dele ganhar uma mísera comissão. Então, o cara, para ganhar uma comissão mínima sobre um produto ou um serviço, ele tem a coragem de prejudicar uma quantidade imensa de pessoas, de famílias, porque ele está pensando em ganhar um resquício, uma pequena comissão de um valor financeiro. Tudo isso em busca de poder, em busca de dinheiro, em busca de ser feliz, de ter uma boa renda, de se sentir independente financeiramente falando. Outra questão também importante é o conhecimento. E quando falamos sobre conhecimento, alguém vai dizer: poxa, mas esse canal, inclusive, não promove conhecimento, não discute, não fala que é bom ter conhecimento? E com certeza o conhecimento é muito positivo. Contudo, quando se busca prioritariamente e apenas o conhecimento como uma espécie de
salvador, de libertador, isso se torna um problema. Porque quando a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está se falando de algo, de uma natureza espiritual, algo específico. É bem verdade que podemos considerar que uma série de questões, quando sabemos a lógica, o raciocínio, estudamos, nós podemos tomar decisões mais acertadas. Então, eu não estou promovendo aqui a ignorância, de forma nenhuma. Mas tem pessoas que pensam que por estudarem um certo assunto, por terem conhecimento, elas são infalíveis, inerrantes, insuperáveis. E isso, obviamente, é um tremendo de um problema. Uma, uma grave, um grave distúrbio que algumas pessoas passam. E isso é recorrente dentro da minha área de ensino, área de estudos, em que as pessoas pensam, pesquisadores, cientistas, que são os esclarecidos, os iluminados, e o restante da sociedade é um bando de leigo. E, na verdade, nós sabemos que isso tem um fundo de verdade, a maior parte das pessoas são ignorantes, mas quem disse que nós somos os donos da verdade, os iluminados? Não. Temos que ter um pouco mais de humildade nesse sentido, tá certo? Inclusive, o professor aprende com o aluno. Isso parece ser clichê, obviamente, e é clichê, não deixa de ser, mas o aluno também tem conhecimentos, experiências que podem ser úteis para o professor, tá certo? Então, isso é bem importante mencionar. Outra questão importante também são as ideologias. E alguém pode mencionar, poxa, mas a ideologia, por que a ideologia seria um ídolo da atualidade? Existem diversos tipos de ideologias, vamos deixar bem claro isso. Tem ideologia política, tem ideologia do ponto de vista de como deveria se funcionar uma sociedade. Então, tem ideologia do ponto de vista financeiro, de economia. Então, elas em algum momento se confundem, elas se tocam, mas por mais que eu possa me enquadrar em rótulos, né? Político, à direita ou à esquerda, quanto a formas de governo, né? Política, não apenas do que é direita e esquerda, mas será que não seria melhor um parlamentarismo? Será que não seria melhor um presidencialismo? Será que não seria melhor uma ditadura? Do ponto de vista de estrutura econômica, será que não seria interessante um capitalismo ou um comunismo? Tem vários mecanismos, várias ideologias. E alguns abraçam essas ideologias, por mais que elas possam ter, em alguns momentos, fatores muito positivos, e entendem que essas ideologias são salvadoras, ou seja, criam uma expectativa equivocada. E aí, por mais que alguns entendam que o capitalismo seja o melhor mecanismo do ponto de vista econômico, financeiro, ele vai ter problemas. E ele tem problemas. Pode dizer que o pensamento mais à esquerda é o mais adequado, mas o pensamento à esquerda vai ter problemas do ponto de vista político. O pensamento à direita também vai ter. Então, perceba que, na verdade, será que agarrar uma ideologia e você queria levar esse combo por completo e viver em prol disso, lutando por isso, será que isso de fato é algo positivo? Não estou dizendo que é para você ser um ignorante quanto a questões políticas, ideológicas, não, nem econômicas. É bom que você tenha conhecimento, mas saber que essas questões não são prioritárias na sua vida. Não é isso que vai definir o seu futuro. Não é isso que vai determinar quem você é. Isso contribui, isso explica, mas isso não define, tá certo? Isso não define. Uma outra questão também, coloquei aqui, juntamente com as ideologias, foi a visão política, porque de certa forma a visão política deriva das questões ideológicas, mas porque eu quis dar ênfase para a questão política, principalmente no contexto brasileiro e dos últimos anos, em que as pessoas nem sequer discutiam direito o que era direita e esquerda, e agora tem uma discussão sobre isso, né? Ainda muito pobre, no meu ponto de vista, mas já avançou bastante. Só que a discussão, as questões, vira algo que o pessoal chama, né, brincadeira de quarta série, quinta série, né? O pessoal ficou aí a discussões muito rasas, em que rapidamente já descambam para questões de insultos baixíssimos e desqualificações sem qualquer sentido do oponente, da pessoa que você está discutindo, uma visão divergente.
E chega a um ponto e alguém vai dizer, não, mas isso aí é algo natural, acontece, divergências, tudo bem. Mas sabe quando é que você percebe que isso se tornou um ídolo? É quando a pessoa deixa de conversar com outras pessoas por causa de uma visão ideológica, por causa de uma visão política. É quando os filhos brigam entre si, na família, os irmãos brigando por causa de visão política. É quando o pai, ele menospreza o pensamento do filho por causa da questão política. A mesma coisa o filho com o pai. Pessoas ficando sem falar, irmãos ficando sem falar por causa de visão política. E isso eu acho um tremendo absurdo. Lógico, as famílias sendo divididas, rachadas, por causa de um ídolo da atualidade. Que é o quê? A política. Se posicionam e discutem e brigam com pessoas muito próximas. Pessoas que você viveu a história, décadas, e você discute por causa de uma distinção de pensamento. E o que eu acho um tremendo equívoco. Mas a sociedade consegue ir além. Os ídolos atuais, eles conseguem ser cada vez piores. E as pessoas conseguem adorar a pessoas. Não só pessoas, mas eu vou colocar ainda uma categoria. Por mais que eu sei que, na minha visão, nem todos lá estão perdidos, mas os políticos. As pessoas adoram a políticos. A visão política, a visão ideológica já é um problema. Adorar a visão ideológica. Mas ela tem um arcabouço teórico, uma filosofia por trás, sentidos, argumentos, teorias que podem fazer muito sentido. Outros talvez com um pouco mais de problema. Mas, vamos dizer, é um ídolo que dá para se compreender, de certa forma, por que isso acontece. Aí você começa a avançar para uma certa irracionalidade. O pessoal depois começa a abraçar visões políticas. Visões políticas, inclusive, que nem sequer estão muito bem estabelecidas. Se agarra em alguma delas e fica preso a isso e não quer mudar. Só que alguns outros conseguem ir além. Dentro da visão política, pegam um avatar, uma pessoa que em tese representaria esses valores e começa a bater continência, a perseguir essa pessoa, a seguir essa pessoa, a um ponto que o que essa pessoa fala é a verdade. Praticamente uma visão messiânica daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa é o salvador. Aquela pessoa é o Messias. É ele que vai resolver as situações. É ele que vai resolver os problemas. É ele que vai libertar o povo daqueles que estão aí perdidos. Aqueles que estão perambulando sem saber a verdade. Então, pessoas se agarram a políticos. E isso é mais um dos ídolos da nossa atualidade. E para fazer isso, obviamente, não precisa nem sequer estudar muito, né? Basta você acompanhar. Basta você entrar em algum grupo de WhatsApp, tá certo? Você que acompanha aqui o Escola Biblicast sabe que eu falo que existe um grupo, na verdade um canal no Telegram, que nós disponibilizamos o conteúdo. E é por isso, inclusive, que é um canal e não um grupo. Porque o canal só eu posto o conteúdo e só eu falo. E no caso eu coloco essencialmente conteúdo voltado à escola bíblica dominical e comentários adicionais, tá certo? Então eu não vou entrar em discussão política de direita e esquerda para depois eu ficar aí, vamos dizer, né, passando vergonha, né? Passando vergonha. Então eu não vou entrar nessa discussão. Bem, já entrando aqui especificamente nos itens da lição bíblica, em específico no tópico 1, que fala sobre os ídolos encontrados na tenda de Raquel, e o item 1 fala sobre a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, temos aqui um pano de fundo, uma questão derivando ainda de tratamentos ou de problemas que ocorreram em uma família específica, a família de Jacó, em questões que envolvem não apenas o que podemos falar de idolatria, mas mentira, engano, tudo isso dentro de um contexto derivando de uma série de outros equívocos. Um problema foi trazendo outro. É impressionante o que acontece dentro dessa família. Olha o que diz a lição bíblica, é um resumo muito interessante. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Gênesis 31, versículos 3 e 4. É interessante o tempo que Jacó trabalhou com Labão. Saber que ele trabalhou em prol de obter o casamento com sua esposa. E que ele foi enganado, inclusive. Então,
Olha, teve esse contexto, né? Estamos nem discutindo não estamos nem entrando no nível dessa discussão, mas foi algo que ocorreu. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Isso aí é o que se chama de trabalho escravo, né? No nosso contexto. Gênesis capítulo 31, versículo 22 e 23. Já no item 2, temos falando sobre Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Labão ele tinha uma série de ídolos feitos por material de madeira, pedra, barro, em que ele adorava. Raquel, filha dele, sabendo que não receberia direito à herança, ela preferiu fazer algo que, de certa forma, tinha grande valor para o pai dela. Não tanto apenas ou exclusivamente pelo material empregado, já que o material não é tão nobre, mas o valor sentimental e de fé de Labão, que eram esses ídolos. Ela pegou esses ídolos, furtou esses ídolos. Talvez porque ela queria ter um patrimônio que ela poderia, inclusive, até comercializar. Não sei qual era a intenção assim mais profunda de Raquel nesse sentido. Mas ela fez isso porque ela se sentiu lesada que ela não tivesse acesso à herança do pai. Então perceba que um equívoco levou a mais um outro. A própria filha furtou o pai, roubou o pai, né? Então algo impressionante, mas aconteceu. E o objeto que ela furtou, um objeto de culto do pai, né? Então, quando o pai entra em desespero, Labão, ele começa a procurar e tal. A Raquel ainda mente para ele, porque ela escondeu e inclusive mentiu quanto ao aspecto do seu ciclo menstrual para que não pudesse se levantar e deixar ter acesso aonde estavam escondidos os objetos de culto, né, os instrumentos de adoração que eram empregados por Labão. Então, olha que tamanho era a preocupação de Labão, porque ele perseguindo, correndo, tentando encontrar esses ídolos, ou seja, sofrendo quase que uma crise de abstinência. E quando nós falamos no subsídio, logo do início da nossa aula, sobre os 10 ídolos da atualidade, acontece um pouco desse raciocínio quando somos privados desses itens que consideramos serem ídolos. Mas alguém vai dizer que não é ídolo, tá certo? A pessoa vai dizer que não idolatra essas coisas. Isso é normal. A pessoa está perdida e dificilmente ela sabe que está perdida. Alguém externo vem e fala e a pessoa desconsidera. Então é um ponto também a entender e saber que infelizmente isso acontece. Tópico 2 nossa lição bíblica, já temos um outro exemplo. Baseado no livro de Juízes, se fala sobre idolatria envolvendo Mica, né? Um personagem caminhou para a idolatria fortemente, não só ele, mas também sua família, sua mãe, e que é um péssimo exemplo, né, de como a pessoa pode desconsiderar ao único e verdadeiro Deus e estabelecer ou criar os seus próprios deuses. E isso, obviamente, é um sério problema, porque desconsiderou os mandamentos divinos que já estavam na lei, que já eram de conhecimento público. E Israel, em diversos momentos ao longo da história, caminhou no que chamamos de sincretismo religioso, a mistura, várias culturas religiosas misturadas ao ponto que as pessoas serviam a diversos deuses. Tinham práticas de uma religião juntamente com outra, ou seja, uma verdadeira mistura. O que acontece, inclusive, muito fortemente no Brasil. Algumas religiões que carregam traços do catolicismo, outras religiões, inclusive de matrizes africana, e faz um caldo disso. Então, o sincretismo religioso, ele também persegue não só o período de Israel, mas também a nossa realidade, o nosso contexto. O comentário da lição bíblica ainda ressalta que por mais que existisse
uma série de deuses, ou seja, vários elementos de culturas distintas empregadas em Israel, eles entendiam que ao buscar esses deuses, eles estavam tendo a possibilidade de conseguir recursos, benefícios materiais, benesses, né? Riquezas. Então esse era um estímulo para que as pessoas buscassem a esses deuses. Obviamente, uma criação puramente humana e que esses deuses não tinham condição de sequer de fazer isso, né? Mas é a natureza humana agindo, né? No item 2 fala sobre a abominação de Mica, conforme Juízes capítulo 17, versículo 5. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, os terafins. A escritura diz: "E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses", ou seja, um santuário, "e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote." Olha só em que situação, estabelecendo o próprio filho como um sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos desse metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara, e ela lançara maldições sobre o ladrão, conforme Juízes capítulo 17, versículo 2. Temendo sofrer com a maldição da mãe, tem que falar que praga de mãe pega, né? O Mica, ele ficou preocupado, né? É aquele pessoal, praga da mãe, vai pegar, vai dar certo. Na verdade, praga de mãe não existe, né? Mas, mais uma vez, pessoas religiosas, supersticiosas, sincréticas, acreditam em tudo. Ele pensou, pronto, agora vai me dar mal, né? Porque ela lançou praga sobre quem é o ladrão, eu sou o ladrão, Mica pensando, né? Então, vou estar numa situação muito complicada. Então ele fez o quê? Restituiu o dinheiro à sua mãe, conforme Juízes capítulo 17, versículo 4. E aí sua mãe fez o quê? Retirou a maldição, como se ela pudesse colocar, né? É interessante isso. Mas aí tomou parte do dinheiro e deu aos ouríveres para que fizessem imagens de escultura para a casa de Mica. Então a mãe ainda pegou o recurso que o filho roubou, que devolveu, entregou para os ouríveres, fez mais imagem de escultura e entregou para o filho. Ou seja, incentivou ainda mais a idolatria do filho. Ou seja, uma sociedade, uma família totalmente desviada, cheia de ídolos. Literalmente falando, né? Cheia de ídolos. Item 3. Mica tinha uma casa de deuses. Conforme Juízes capítulo 17, versículos 5 e 6, pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade de Deus, servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos, chamados os terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo de Juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17:6. Por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar também um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar. Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família, pelo Deus de Israel, Juízes 17:9. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Esse aí não queria perder possibilidade com ninguém, né? Ele queria atender aí a todos os deuses para que não tivesse falta com nada. E as pessoas se perderam a tal modo em Israel, parte delas, e Mica e sua família como exemplo, em que não trocou Deus por um outro Deus. Ele trocou Deus por vários outros deuses. Então, passou de um monoteísmo, não para um monoteísmo equivocado, mas para um politeísmo, vários deuses. No item 3, vamos entrando aqui numa parte das informações que no subsídio inicial eu trato sobre isso, que é a idolatria dentro dos lares.
os ídolos domésticos dos tempos atuais. E aí são vários. Já me falei sobre cada um deles, algumas implicações, então não quero adentrar quanto a isso. Mas eu quero trazer aqui uma referência muito interessante, porque quando observamos o item 2 do tópico, percebemos que tem um equívoco na lição bíblica. Não do conteúdo teológico. O conteúdo teológico está maravilhoso, está muito bom. Mas é do ponto de vista de quando se faz uma afirmação de uma área que não é tão teológica. Então, os comentaristas, os revisores, eles talvez não se atentaram bem para esta questão. Então, aqui não é uma crítica negativa, é apenas uma crítica construtiva. E do ponto de vista teórico, não existe equívoco, isso é interessante. Do ponto de vista teórico, está correta a afirmação, mas do ponto de vista prático, está extremamente equivocada. Olha só o que diz o item 2. Eu vou lendo aqui na íntegra o que está na lição bíblica e vou explicar qual o ponto que está equivocado. Inclusive, marquei de vermelho a primeira parte. Olha o que diz. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra. Aí é que está o erro. A mídia por si mesma ela não é neutra. E vou explicar. Pois é o meio pelo qual serve a sociedade como um canal de comunicação através do rádio, da televisão e da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela. Da forma que está o texto, não me parece que a ideia de ser manipulado por ela está se referindo ao tópico, ao subsídio que eu vou trazer daqui a pouco, dos graves problemas que envolvem a manipulação da mídia, mas sim a ideia de que as pessoas são manipuladas por não saber fazer o uso adequado. Só que eu quero dizer o seguinte, que mesmo você perseguindo e tentando fazer o uso adequado, ainda assim você vai estar sendo manipulado. Isso é importante. A questão é você ter ciência disso e tentar minimizar, tá certo? E aí o que diz mais adiante na própria lição, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. Eu quero adentrar aqui no ponto que fala que a mídia por si mesma é neutra. E alguém vai dizer, Roberto, o que é que isso tem de tão importância, já que você entende que é um equívoco, que ela não é neutra? E por que você vai falar um pouco mais sobre isso? É porque isso tem vários desdobramentos. E eu quero que você considere isso ao longo dessa exposição. E vou mostrar casos práticos, implicações que afetam até mesmo as igrejas. E você vai entender por que a mídia não é neutra. Primeira questão que devemos considerar, que são motivos da mídia não ser neutra. Primeiro que ela deveria ser neutra. Na teoria é maravilhoso esse pensamento, mas na prática não é. Primeiro, pessoas que querem divulgar informações são privadas de expor informações. Essa é uma das primeiras questões. Você partir da ideia que a mídia vai ser neutra, é que qualquer pessoa que tem alguma informação, ela poderia expor essa informação. E isso na prática não acontece. Daqui a pouco eu vou dar os exemplos. Eu estou só preparando o terreno. Estou fazendo aqui as afirmações, talvez sejam pesadas para alguns, um pouco sem sentido, mas daqui a pouco eu vou provar elas. Segundo, as pessoas são privadas por algum ente de obter as informações, inclusive em nível de infraestrutura de internet. Como assim? Vamos supor que até mesmo quem queria colocar informação na internet, colocou. Tem as informações e as pessoas que querem acessar a informação, elas não conseguem. E quando eu falo aqui até mesmo de infraestrutura, é porque é uma das formas mais pesadas de você fazer isso. E quem faz isso? De forma assim, em grande escala, em que afeta mais de 1 bilhão de pessoas. A China faz isso. O usuário da internet, como essa imagem me apresenta, ele vai tentar acessar um conteúdo que para você é muito simples, é muito fácil. Você está usando essa ferramenta agora, que é o YouTube. Sabia que o YouTube não existe na China? Você não pode assistir o YouTube na China? Porque quando a pessoa vai fazer a solicitação na internet, a requisição na grande rede de computadores para acessar o YouTube, existe um firewall, que é um mecanismo que praticamente é utilizado em qualquer sistema operacional, inclusive, que é um mecanismo de proteção
para que você não entre em páginas que sejam maliciosas, vírus e por aí vai. Eles usam isso para impedir você de acessar conteúdos como o próprio YouTube. Os motivos você já deve até imaginar. É que vai deturpar o sistema chinês, que vai trazer maus ensinamentos, que tem coisa equivocada, problemas e por aí vai. Vai afetar e desestabilizar a própria política da China. Então, esses argumentos são utilizados e o governo bloqueia. Simplesmente, você não consegue nem assistir o conteúdo. Ele não dá nem a chance de você escolher o bom e o ruim, ele simplesmente impede tudo. Então, existe mecanismos de contornar isso? Sim, existe. Você vai pelo menos ter que utilizar uma VPN, que é um mecanismo em que você, olha só, aparato tecnológico, né? Para você contornar e obter acesso à informação, você obter acesso à informação que está no YouTube, você precisa fazer uma conexão com um servidor de uma empresa que você paga. Geralmente tem versão gratuita, mas a versão gratuita sabe, né? Se é gratuito, você é o produto. A versão paga, você paga por um serviço para que você se ligue, vincule a um servidor, a um outro endereço de IP, uma outra requisição. Essa requisição não é a do YouTube, esse endereço não é o do YouTube, e essa empresa, esse grupo, esse servidor, ele vai lhe direcionar para que você possa ter acesso ao conteúdo do YouTube. Então você teve que jogar para um servidor para que ele pudesse fazer esse acesso para você. Você terceirizou o caminho. Então, pessoas na China conseguem assistir o YouTube hoje sim, mas só que com esses artifícios, utilizando-se desses recursos. Porque se não for assim, eles não conseguiriam ter acesso ao YouTube, tá certo? Então, olha só a gravidade. Partindo da ideia que o que está no YouTube também é todo o conteúdo, né? Ou quem quer postar consegue colocar lá. Então, é outra discussão também. Mas, em nível de infraestrutura, esse aqui é um bom exemplo. Então, perceba que os governos podem proibir você de acessar a internet. Ou de acessar parte da internet. Mas vamos partir da ideia, avançando ainda, no subsídio muito interessante, que mesmo que você consiga ter acesso aos conteúdos, você consegue ter acesso, você ainda vai ter alguns problemas. Eu quero colocar aqui um deles, um dos principais, que cada jornal, cada rádio, televisão, ela possui viés, ela possui parcialidade. E daqui a pouco eu vou explicar porque existe vieses e existe parcialidade. Eles possuem uma pauta que às vezes não está tão explícita. Alguns existem um que chamamos de editorial ou visão do grupo, que apresenta algumas diretrizes. Então, de alguma forma, explica um pouco do viés ou da parcialidade daquela emissora, daquele rádio, daquele jornal. Então, é algo a considerar algo até positivo. Mas, quando você não tem isso, não tem esse arcabouço de imparcialidade muito estruturado, então você vai ter uma série de problemas. Daqui a pouco eu vou mostrar casos práticos, você identificar o que é que eu estou querendo dizer com isso. Quarto elemento dos motivos da mídia não ser neutra. Cada Big Tech, e aí você pode perguntar, o que é Big Tech? Big Tech são as grandes empresas de tecnologia, né? Big de grande, Tech de tecnologia, então Big Tech, uma palavra que ganhou aí muita importância mais recentemente e tem essa conotação. Então são as grandes empresas de tecnologia, como o Google, como a Meta, o Facebook, a Microsoft, a Apple. Então essas são as Big Techs. Elas escolhem o que pode ser publicado. Você vai postar algo no Facebook, algo no Instagram, existem critérios. Nem tudo que você quer postar é permitido. E o critério do que pode e o que não pode é um critério estabelecido internamente dentro da própria plataforma, que são critérios minimamente, somos otimistas, duvidosos. Critérios instáveis. Serve para alguns e não serve para outros. Para alguns pesam a mão, para outros pesam menos. Então, tem questões quanto a isso também. Então, vamos partir da ideia que o conteúdo até foi aceito, mas ele não vai ser entregue. E aí vou dar um exemplo bem curioso, interessante. O YouTube e o Instagram são bons exemplos disso. Eu tenho o canal, o Escola Biblicast, tem quase mais de 9 mil inscritos, né? Vai caminhar aí para 10 mil inscritos o canal. Então, uma maravilha, né? Mas a maior parte das pessoas que se inscrevem no canal,
elas não recebem o conteúdo, elas não são notificadas quando tem. Até mesmo a pessoa que quando se inscreveu no Escola Biblicast, ela ativou o sininho, ela manifestou o interesse de receber as notificações, inclusive você vai estar vendo o arroba, né? Se estiver acompanhando pelo YouTube. E mesmo assim o YouTube escolhe por ela que ela não vai ser notificada e que ela não vai receber o aviso que teve mais uma lição bíblica postada do Escola Biblicast ao longo da semana. Não vai nem ficar sabendo disso, porque o YouTube escolheu que você não vai ter acesso a isso. O Instagram de igual forma. E aí você começa a entender por que o Escola Biblicast prioriza o Telegram e não o Instagram. Porque o Instagram, ele é uma rede social em que, na verdade, o conteúdo não é distribuído da forma que eu quero e como eu quero, mas sim como uma plataforma quer. Então, é só você observar. Alguns de vocês até me seguem no Instagram. Mas, qual foi a última vez que vocês viram uma postagem minha? Eu tendo postado conteúdo, lógico. Você vai ver que faz bastante tempo. É porque o Instagram resolveu não postar nada pra você, não lhe notificar em nada. Os stories, e aí vai. Então, você fica sem saber das informações. É lógico que existe um algoritmo que tenta entender o que é que você mais gosta e vai priorizar esse tipo de conteúdo. Mas, mesmo assim, ele escolhe que você não tenha acesso ou não veja alguns tipos de conteúdos. Como é que ele faz isso? Empurrando um monte de coisa na sua frente. Até você chegar no conteúdo do Escola Biblicast, você já até cansou, né? Você não está nem mais observando, não está nem mais agarrado lá com o celular, por exemplo. Então, isso são exemplos. Quando você está no Telegram, que é um exemplo paralelo para você entender um pouco a lógica, eu não estou refém do algoritmo. A pessoa, por livre e espontânea vontade, entra no canal, acessa os conteúdos e eu tenho um contato direto com ela. O canal do Telegram do Escola Biblicast tem mais de 3.000 inscritos. Então, esses 3.000 inscritos, eles recebem. Cada clique que eu der aqui no celular, vai aparecer a mensagem para eles. Um aviso que eu dou, uma aula postada, vai aparecer para eles. Lógico, eles têm dentro do aplicativo a opção de desativar as notificações. E perfeito. Você escolheu desativar as notificações. E se você quiser manter as notificações ativas, o aplicativo vai respeitar isso. Então, o Telegram ele não é uma rede social. Por mais que ele possa criar grupos que são redes ali dentro. Mas o Telegram é muito mais um mensageiro. Ele é um distribuidor de conteúdo. É uma espécie de e-mail muito mais prático, fácil, direto e acessível. Por isso que eu priorizo esse tipo de conteúdo no Telegram. Porque no YouTube e no Instagram eu fico refém. Então no YouTube tem um conteúdo e eu coloco lá. Eu coloco conteúdo no podcast, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e coloco lá. Então você consegue ter acesso. Então aqui é para você entender um pouco do raciocínio, a lógica. Funciona assim. Quinto elemento. O governo impede, regula o exercício de atividades que envolvem direitos universais do homem, como por exemplo do credo, o da fé. Então você vai dizer, não, mas isso não acontece. Não acontece porque você está no Brasil, ou porque você ainda não vivenciou isso em outros contextos. Mas isso acontece sim em diversos outros lugares. Então, o governo impede. Vamos agora aqui para explicações mais práticas, mostrando exatamente tudo que eu estou afirmando aqui. Por que essa é uma questão importante? Como falei que a mídia não é neutra, então você precisa identificar quem controla a mídia. Porque ao saber disso, você pode entender as motivações e os vieses de cada pessoa, ou de cada grupo. E, primeiro, quem controla a mídia, políticos, e quando eu falo política aqui é importante entender que não é exatamente o deputado, o prefeito, o governador ou o presidente. Não é eles na função do exercício que eles estão atribuídos profissionalmente, né? Exercendo a sua função política. Não é isso. Eu estou falando deles como pessoas fora desse ambiente. O deputado, dono de TV, dono de rádio. Alguém da família dele muito próxima sendo o dono das emissoras. Então, é esse o nível do que eu estou falando. Outra questão também que poucos consideram são os fundos de investimento. Nos Estados Unidos, várias empresas de mídia, elas pertencem a um fundo de investimento. Então,
às vezes um enredo de aumento de taxa de juros, redução de taxa de juros da economia, o pânico na sociedade, ele é criado às vezes com o propósito de enriquecer alguns grupos, certo? Outra questão importante, as Big Techs, que já mencionei, Google, Microsoft, Meta, elas controlam o que você tem acesso e como tem acesso. Eu falei agora há pouco da questão do Instagram, que pertence à Meta. Ela controla aquilo que você vai ver, de forma que ela utiliza-se de um algoritmo que privilegia o consumo e a compra de produtos e de serviços com os anunciantes da Meta. É esse o maior objetivo do Meta, do Instagram. É esse. Essa é uma máquina de fazer dinheiro para eles. A Microsoft e o Google, eles têm inclusive mecanismos de busca que você só acessa alguns conteúdos buscando dentro dessas plataformas. E aí você vai descobrir que elas mostram aquilo que elas querem e como querem. Daqui a pouco você vai ver exemplos bem interessantes quanto a isso. Governos, e alguém pode pensar que quando falar governo aqui, é apenas a ditadura. China, Coreia do Norte, mas não é por aí. Governos também não ditatoriais, eles empregam e fazem mão de bloqueios, censura na internet. Seja pelos líderes do executivo, seja pelo parlamento, ou até mesmo pelo judiciário. Então, são questões que devemos, obviamente, considerar. Agora eu quero mostrar para você aqui prints de principais portais de notícia mais populares que eu fiz dentro do intervalo de uns 5 minutos, para você verificar que não existe uma unidade de pensamento, que eu acho até positivo, certo? No jornal. Então você tem que identificar que cada fonte que você pega, ele vai dar uma conotação, ele vai dar um direcionamento. Então, qual fonte você está olhando? Não é melhor você talvez olhar mais de uma fonte? Parece ser mais prudente. Então, perceba que esse aqui é de um jornal, não vou ficar gastando energia de falar das matérias, não é esse o caminho, mas só para você verificar isso. Tudo isso aqui vai estar o slide com essas informações, formato PDF, PowerPoint, o link na descrição deste podcast ou deste vídeo no YouTube. Aqui mais uma coisa até um pouco talvez um pouco distante da realidade de nós, mas são questões que, ou mais um outro jornal, mais um outro com questões ainda mais periféricas, né, talvez para alguns. Então perceba que isso é a primeira página desses lugares. Então informações bem distintas. Agora vamos entrar aqui numa seara em que falamos sobre os problemas das redes sofrerem intervenção estatal. Olha só, um exemplo aqui bem interessante. Putin bloqueia acesso ao Instagram na Rússia, Facebook e Twitter já estão inacessíveis há dias. Isso aí foi no início do ano passado, por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. Perceba que um país inteiro bloqueia 3 redes sociais. Por quê? Porque o governante de plantão quis, certo? Então você tem mídia neutra nesse sentido? Não. Só acessa se você usar de artifícios que boa parte da população desconhece esse tipo de conhecimento, né, tecnológico, para poder tentar minimizar isso. E, inclusive, parte desses usos de tecnologias são perseguidos também para que as pessoas nem sequer também usem elas. Então, imagina só essa questão. Os políticos donos de mídia, né? Então é curioso o interesse dos políticos por canais de mídia. Será que não é porque influencia no pensamento da sociedade? Será que talvez não define aquilo que as pessoas vão achar que é mais adequado, correto, justo? Será que também não serve para perseguir opositores políticos? Então, será que na verdade o jornal então que eu estou assistindo na minha emissora local, que tem uma concessão pública, será que ele está sendo imparcial ou está beneficiando apenas um lado político? Então perceba que a mídia não está sendo neutra. A mídia pode não estar sendo neutra. O jornal local, a sua rádio local. Governo brasileiro aqui não vou falar em nome de político especificamente, mas olha aí esse candidato que estava propondo o quê? Regular a mídia. E alguns especialistas veem o quê? Como uma forma de possível censura. Principalmente quem é de pensamento contrário. E é interessante que isso aqui é para que se aplica para a esquerda e se aplica para a direita, viu? O pessoal pensa que é só um lado que é a favor disso. Não. Tem pessoas dos dois lados a favor disso aí.
Contudo que a censura não seja para quem pensa igual a mim, né? A censura é para os outros. A censura para os opositores. Esse é o problema. Mais um caso. E olha, no Brasil, usuários que tentaram burlar o bloqueio do Telegram com VPN também estão sujeitos a multa. E aí é interessante, vou recapitular isso para vocês. Ano passado também isso. O Telegram estava sendo multado, sendo notificado por causa de questões envolvendo fake news, o que é absolutamente correto, né? Fake news tem que se eliminar, tem que... Mas aí você vai eliminar toda a plataforma porque não foi obtido o êxito de punir o responsável. Aí já é um exagero. Mas isso aconteceu dentro do campo do judiciário e dentro da medida que foi indicada a ser tomada, até mesmo quem usasse da VPN, aqueles recursos que eu mostrei agora há pouco no início desse subsídio, que várias pessoas usam na China para acessar conteúdos, aqui no Brasil usar a VPN para acessar o Telegram seria um problema. Ou seja, ano passado, quando eu estava disponibilizando slides, conteúdos como esse aqui do Escola Biblicast no Telegram, porque o Telegram eu consigo entregar o conteúdo, diferentemente do Instagram, ou até mesmo do YouTube, o Telegram seria banido. Eu não conseguiria fazer com que o meu conteúdo ficasse disponível aqui no Brasil, ele ia continuar existindo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo ia conseguir acessar, mas do Brasil não. Aí, para alguém acessar do Brasil, teria que usar uma VPN. Mas só que para usar a VPN, segundo a medida que tinha sido implementada, a pessoa também não ia poder usar, porque poderia ser multada. Então, se você for observar, momentos antes desse tipo de situação, pessoas poderiam ser prejudicadas porque não conseguiram se comunicar via o Telegram. O Telegram é uma espécie de concorrente do WhatsApp, que inclusive é muito melhor, né? Não vou nem entrar nessa discussão aqui. Mas as pessoas não conseguiram se comunicar, não conseguiram trabalhar. As pessoas não iam conseguir se preparar para a escola dominical por causa disso. O pessoal ia ficar sem o conteúdo da escola Biblicast, como é que pode? Então, perceba o nível do que pode chegar a perseguição, a não neutralidade da mídia. Então, a mídia ela pode não estar sendo neutra. Por quê? Porque pessoas estão interferindo nessa neutralidade. Então, a mídia ela não é neutra porque vários agentes trabalham contra essa neutralidade. É interessante que inclusive, eu vi isso ao vivo quando aconteceu. Estava acompanhando a Globo News e esse comentarista, esse jornalista, falou. E interessante que ele usou a situação da própria guerra da Rússia e da Ucrânia. Porque exatamente por vários problemas envolvendo as mídias mais tradicionais, em que a própria Rússia estava tentando cortar o sinal praticamente, fazendo ataques às torres de transmissão e essas questões, a Ucrânia entendeu que o Telegram era uma ótima ferramenta para difundir as informações, passar o que tem que ser feito, destruir as fake news, ou falar que as fake news, né, não existiam, eram equivocadas, afirmações da Rússia. Então o Telegram era uma ferramenta para isso. Era onde jornalistas estavam bebendo como fonte de informação para poderem considerar repassar para o grande público, no Brasil e outros países. E esse jornalista, ele comentou que, infelizmente, os colegas brasileiros, ele não estava no Brasil, então ele poderia continuar usando o Telegram normalmente, mas os colegas que estavam no Brasil iam estar sendo limitados a exercer sua profissão como jornalista, porque eles ficariam sem uma fonte. Porque eles não poderiam acessar o Telegram. Então, estava prejudicando o próprio trabalho de jornalistas ao divulgar informações. Ou seja, aquilo que o jornalista julgasse que era importante reportar para a sociedade, exatamente buscando a neutralidade da mídia, né? Deixar a informação lá, e a pessoa absorver ou não, se quiser, ela estava sendo impedida na fonte. Então, perceba que a mídia não é neutra. Mais uma vez, um caso evidente disso. Esse bloqueio, de fato, não se concretizou, porque, digamos, na última hora, o Telegram, ele acatou e deu um feedback para a justiça brasileira, e aí fez com que a decisão tomada não viesse a cabo de fato. Uma outra questão que alguém pode levantar é que o controle da mídia, ou a não neutralidade da mídia, se dá apenas por governos. E, sim, acontece também pelas empresas.
não apenas por governo, mas pelas empresas, as próprias Big Techs. O Twitter, uma grande empresa de tecnologia, quando foi adquirida pelo milionário Elon Musk, ele fez como uma das primeiras decisões eliminar as contas, né? Desativar as contas dos jornalistas que faziam cobertura aí, falavam de questões inclusive da própria vida do Elon Musk. Então, você pode falar qualquer coisa, mas só não fala do dono da empresa, né? Porque aí você pode ser banido. E bem também ele fez com uma conta da concorrente, a Mastodon, uma rede social que, de certa forma, tem um trabalho relativamente parecido com o Twitter. Ela também foi perseguida. Ela também foi cerceada dentro do Twitter. Então você pode falar no Twitter, contudo que você não fale mal e nem seja concorrente do Twitter, né? Você não sendo concorrente do Twitter e nem falando mal do dono do Twitter, aí você pode ficar lá. Senão, aí você vai ter que ser excluído, banido. Então é isso que acontece. Olha que coisa curiosa, o Google. O pessoal fala, tá com dúvida? Dá um Google, né? Pesquisa no Google. E o que é que o Google fez? Censura pesquisas que criticam o próprio Google. Sabe o que é que vai acontecer com esse vídeo? Você que está assistindo aqui, você é um sortudo. Porque provavelmente o canal já não tem um grande alcance, porque é um canal pequeno, obviamente, Escola Biblicast. Mas, como eu fiz críticas ao Google, que é o dono do YouTube, ele provavelmente, o algoritmo está lendo o que eu estou falando aqui, né? Ele lê, ele sabe do que eu estou falando. Ele provavelmente vai cercear também aquilo que eu estou falando aqui. Então, a minha crítica ao Google, ele provavelmente vai gerar, olha que interessante, vai gerar que esse vídeo não vai ser tão entregue, ele não vai ser tão impulsionado dentro da própria plataforma do YouTube, porque eu estou fazendo críticas a ele e como o próprio Google mostra, uma reportagem de uma plataforma específica da tecnologia mostra que o Google estava censurando as pesquisas que criticavam o próprio Google. Então, você vai fazer um esforço de pesquisar problemas quanto ao Google, você vai ser muito difícil de achar procurando dentro do próprio Google. Então, você não está vendo, na verdade, as informações na íntegra, você está vendo apenas aquilo que o Google permite que você veja. Ou seja, mais uma vez, a mídia não é neutra. Então, essa ideia que você entra no computador e você acessa qualquer coisa, isso aí só é possível se você usar de artifícios de recursos que o que chamam de Dark Web ou de Deep Web. É por lá que muitos jornalistas, ativistas políticos, cientistas, professores, pesquisadores se utilizam para poderem interagir, conversar, pesquisar com mais liberdade, com menos vieses. Então, é esse o nível da coisa que estamos falando. E como é que você acessa isso? Aí você vai ter que esperar uma aula, talvez específica, que eu vou falar um pouco sobre isso, com a conotação de evangelismo, de você usar a internet para evangelizar, mas usando mecanismos que permitem você entrar em lugares que sejam mais prejudiciais ou contrários ao uso da tecnologia, da internet para a propagação do evangelho, tá bom? Então, não é o foco aqui, já estou até me estendendo um pouco demais, mas essa aula vai ficar um pouco longa, e ficou longa porque era necessário passar esses informes para você. Bem, outra questão também importante é a liberdade de expressão. Ela é moldada, como falamos, de acordo com os critérios das Big Techs. Isso foi uma afirmação não minha, mas do próprio governo americano. Ele está verificando que as empresas de tecnologia estão fazendo o quê? Violando a liberdade de expressão. O Google, Facebook, Twitter, todos estavam na mira. Essa é uma reportagem do Folha de São Paulo alertando essa questão também. Olha que interessante. E alguém vai pensar, poxa, mas isso não acontece com a igreja? Isso não acontece com as coisas de Deus? Isso acontece quando você fala sobre questões periféricas. Não, na China, recentemente, ano passado, foi sancionada a lei que torna ilegais as reuniões cristãs online, ou seja, o culto online. Aquele culto da pandemia que o Cristo estava fazendo. Pois é, na China tem que ter uma autorização específica.
um controle do Estado específico para saber quem faz, quem participa, como é, quando é. Então, tudo isso é o Estado implantando regulação, controles, impedindo o que nós poderíamos chamar de mídia neutra. Então, a mídia, na verdade, não é neutra. Você só acessa aquilo que é permitido você acessar. Alguns países com mais restrições, outros com menos. E aí eu quero dar uma dica de filme para você. Uma dica não, 4 dicas de filmes. Falam sobre essas questões, essa e mais outras. Inclusive vai explicar um pouco por que desses ídolos de hoje, onde é que eles nascem, como eles nascem. Parte deles nascem na própria mídia. E isso, a própria mídia está fomentando esses deuses. Então, alguns filmes que estão aí disponíveis nas plataformas de stream e são muito úteis. Primeiro, O Dilema das Redes. Está disponível no Netflix. Privacidade hackeada. Esse também disponível no Netflix fala sobre o caso da Cambridge Analytica. Essa empresa, ela manipulou informações e trabalhou para que manipulasse pessoas na eleição americana. E isso é um caso, assim, impressionante. Aconteceu, certo? Então, esse negócio de bot, de robô, que estava acontecendo, grupo de WhatsApp, Telegram aqui no Brasil, isso aí começou nos Estados Unidos. O Brasil apenas está copiando, né? Então, é mais um material, um documentário muito interessante. Outro, A Verdade da Mentira, no Prime Video. Então, um material muito bom, recomendo fortemente. Esse, inclusive, A Verdade da Mentira, é um documentário brasileiro, um documentário muito bom. E, por último, Depois da Verdade, da HBO. Fala sobre casos aí absurdos que acontecem, que as mídias sociais promovem, as pessoas promovem, as fake news, ou seja, muitos problemas, a como funcionam os algoritmos, como isso influencia, ou seja, como a mídia não é neutra. Tudo isso você também vê nesse documentário. Então são aí 4 materiais que eu recomendo fortemente. Tudo isso que eu estou falando aqui, os materiais estão disponíveis no link na descrição, inclusive as referências de tudo isso que eu falei e eu mostrei, tá certo? Precisamos reagir contra os inimigos da família. Esse tópico aqui, ele é o ponto final dessa lição bíblica no seguinte sentido: identificamos os problemas, identificamos os ídolos, agora devemos lutar e reagir contra eles. Não é fácil, não vai ser uma batalha que você vai poder travar sozinho, de forma nenhuma. Vai ter que ser com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo. Mas a opção de você buscar Deus já é um grande avanço. É sinal que você já está desconsiderando esses elementos como seus ídolos, como seus deuses. Então, perceba que parte do que discutimos hoje e esse arcabouço anterior do subsídio sobre a neutralidade da mídia, a mídia tem influenciado muito no que nós desejamos e buscamos e queremos, ou seja, manipulação. Então, os ídolos de hoje, eles podem sim estarem sendo criações que foram amplificadas por causa das mídias e por causa da não neutralidade das mídias. Como conclusão, precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais para que possamos enfrentar isso e que nada venha roubar o lugar de Deus. Essa aula, eu acho que ela foi uma das melhores até então desse trimestre. Muito conteúdo, um raciocínio que eu acho que pode ser bastante útil para você ao longo do trimestre. Ao longo de você entender um pouco como funcionam as mídias, de como você pode se aprofundar um pouco mais sobre essas questões e entender e não ser manipulado por elas, tá certo? E quando eu falo mídias, eu falo tudo: rede social, TV, rádio, tudo isso pode estar te influenciando. Então, se você quiser aprender isso e muito mais, recomendo fortemente que você nos acompanhe nas redes sociais, que você possa também acompanhar no formato de podcast.
tá com pouco tempo, escuta o áudio no formato de podcast, vai ser muito útil. Lembrando que o conteúdo em PDF e em PowerPoint e mais conteúdos adicionais estão disponíveis no link na descrição deste vídeo, que você vai poder acessar no canal do Telegram, um canal que só posta conteúdo voltado para a Escola Bíblica Dominical, subsídios para professores. Então, material aí de primeira linha para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.